Jornalista traz que Flamengo tem novo alvo na MLS, de onde trouxe Luiz Araújo. Jogadores de alta qualidade têm saído da MLS e a gente vai trazer aqui a informação completa, falar sobre esse jogador. Os números dele são interessantes, bem melhores do que, também não era difícil, do que o Johnston, né? O Mickey irlandês. A gente traz aqui essa e outras informações, como o perfil que o Flamengo está traçando para contratar jogadores agora na janela, que se iniciou hoje, hein? Janela aberta, a gente vai falar sobre tudo isso aqui agora com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, e a gente também chega aqui lembrando que você pode garantir a sua casa em Orlando. Cara, é hora de dolarizar o seu dinheiro, é hora de você investir na Flórida. Cara, eu considero o lugar que mais está, sabe, valorizando. Óbvio que lá nesse momento está com juros altos e o preço barateou, e essa é a hora de investir, porque o preço das casas barateou na Flórida. E aí você aproveita, né? Depois você refinancia, faz o que achar melhor, mas é o momento de comprar. E você pode entrar em contato com a Vivi Homes Orlando. Vivi Homes Orlando, @Vivi Homes Orlando. Fala que veio pelo Paparazzo, que ela vai te oferecer. Cara, vai ter condições especiais justamente por vir de mim, né? Por falar que veio do Paparazzo, ela está oferecendo condições especiais para os rubro-negros que estão procurando, também não necessariamente rubro-negro, mas aqueles que seguem o Paparazzo rubro-negro, tá? Então, olha, é oportunidade de momento de você dolarizar, investir em dólar, você ter a sua... E não tem nada... Cara, ela faz tudo, ela faz uma empresa lá nos Estados Unidos para você gerir o seu imóvel, tudo, ela resolve tudo, é de confiança, tem feito para celebridades, para jogadores, para muita gente importante, então é só procurar falar com a Vivi Homes Orlando, tá? Cara, é muito bom, porque o momento que a gente está passando aí agora é hora de você, né, pensar em novos negócios. Então a gente... E não precisava estar passando isso tudo, né, gente? Que loucura, que momento que a gente está vivendo. Então a gente chega aqui também, lembrando que nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado, Visto Rápido para você fazer o seu visto de cidadania europeia, e também a Mais Cabelo para você emagrecer com o programa Mais Slim. Hoje, inclusive, eu estou indo lá na Mais Cabelo fazer o meu tratamento de emagrecimento, que é espetacular. Procure a Mais Cabelo, fale aí que veio pelo Paparazzo rubro-negro. Falar do Anthony Santos, né, o jogador aí que interessa ao Flamengo, segundo o jornalista Bruno Castanha e os parceiros dele lá, o Antônio Rubro-Negro, também o Robinho Rubro-Negro, a galera que está fazendo um trabalho bacana de apuração aí. Olha, o Anthony Santos, jogador de 23 anos, 1,85 m, ponta esquerda, tá, de ofício, joga também de centroavante, joga pela direita também. Ele joga pelas três posições do ataque, tá? É um segundo atacante, tá? É um ponta direita e é um ponta esquerda de ofício. Ele joga de centroavante também, mas principalmente segundo atacante. Ele não é o jogador de fazer gol, tá? Ele não é aquele jogador, o goleador nato, mas é o tipo de jogador que o Felipe Luiz está procurando, um jogador de intensidade e um jogador que participe de todas as partes do campo ali, inclusive na hora da marcação, tá? Então ele marca, ele vai nos dois lados do campo, ele também ataca ali o espaço e faz também gol, tá? Então os números dele, inclusive na temporada 2025 na MLS, são muito bons. São 18 partidas disputadas pelo Portland Timbers, são 6 gols e 5 assistências, ou seja, ele tem 11 participações em gols em 18 jogos, participações diretas, ou assistência ou gol. Então ele participa de 11 gols diretamente, tá, em 18 jogos. É uma média de 0,7 mais ou menos, quase 0,7 por partida, né? No Flamengo, se ele tem uma média dessa, ele arrebenta, né? Óbvio que a MLS não está no nível do Flamengo, mas vale a gente lembrar que o Luiz Araújo, ele veio da MLS, né? É um jogador que veio de lá e hoje, para mim, é um dos principais jogadores do Flamengo, se não do Brasil. Ah, mas eu acho que o Luiz Araújo falhou contra o Bayern. Não, cara, não foi o Luiz Araújo que falhou, ele errou. Tá? Ele errou, talvez, de ter a decisão de sair tentando driblar, mas o Bayern é um time que força o erro. Ele pressiona para forçar o erro. Então, não adianta a gente julgar e atacar e achar que o Luiz Araújo é um grande jogador e foi um achado, né, do Flamengo na MLS. Tá? É importante a gente falar. Então, o Flamengo já definiu um nome para reforçar o setor ofensivo, segundo o jornalista Bruno Castanha.
Ao lado aí do diretor de futebol José Boto, o clube tem como alvo o ponta-esquerda Antony Santos. Revelado pelo Joinville, o curitibano atualmente defende o Portland Timbers da Major League Soccer. Ele vem chamando a atenção pelo bom desempenho nos Estados Unidos, tá? Então ele teve 17 jogos como titular dos 18 que eu falei. Ele teve também 6 grandes chances criadas, além do que eu tinha falado, 50,7 ações por jogo, tá? Então, tá aí um jogador aí que pode ser interessante aí, né, pro Flamengo, um nome aí muito, muito bacana, né? Esse daí sim, com números interessantes. Queria a opinião de vocês. Eu sinceramente, tô sendo sincero, vocês sabem quando eu vi o nome do Johnston e eu avaliei ali os números dele, eu vou muito pelos números recentes do jogador, os números estavam estranhos demais. Olha, então a gente tem aí a janela aberta, janela começa hoje, vai até 2 de setembro, então a partir de agora está aberta a temporada de caça aos jogadores de alto nível para que o Flamengo reforce o seu elenco. Então a janela está aberta, tá? E já que a janela está aberta, a gente tem aqui informação importante para trazer para vocês. A orientação do BAP para o José Boto, de acordo com o Léo José, repórter aí do Coluna do Fla, o direcionamento do mercado é o seguinte: a orientação do BAP, presidente do Flamengo, para José Boto, diretor de futebol, é clara: investir em jogadores com bom custo-benefício. Após as contratações dos medalhões Jorginho e Danilo, ambos com 33 anos, o foco agora é buscar jogadores mais jovens, com potencial para permanecer no clube e por um bom tempo. E, claro, não ter só lucro desportivo, pode ter o lucro financeiro. O jogador vai bem, com 25, 26 anos, ele pode ser 24, ele pode ser negociado. Um jogador de 22, 23, ele joga 2 anos, arrebenta, e o Flamengo pode ganhar, sim, um investimento pode ganhar muito na sua saída. Mas a intenção principal é o lucro desportivo mais longo, né? Mais duradouro, do jogador que pode ficar muitos anos aí no clube, rendendo aí ao Flamengo títulos, né? É o lucro, o famoso lucro desportivo. Olha, então o Flamengo enfrenta o Botafogo aí, passar para vocês para dar uma pausa aqui no mercado da bola, já vou voltar, né, no Brasileirão Sub-20, o Flamengo enfrenta o Botafogo pela 17ª rodada. Então, hoje às 18 horas, daqui a pouquinho, no Luso Brasileiro, Flamengo e Botafogo, 17ª rodada do Brasileirão Sub-20, e aí a gente teve os jogadores descendo aí para jogar, o zagueiro João Vitor, o Matheus Gonçalves, o Joshua, o Léo Nanete, goleiro. Então, primeira partida aí, a estreia do Bruno Pivetti aí na frente do Flamengo. Então, vamos com tudo, né? Boa sorte ao Mengão aí no Brasileirão Sub-20. Olha, a gente tem aí também o Nicolás de la Cruz, uma notícia importante para trazer para vocês, que o Flamengo ganhou um reforço aí, já reforço confirmado para o Felipe Luiz para as próximas partidas. O Nicolás de la Cruz está recuperado de uma entorse no joelho esquerdo e será aí opção para o jogo de sábado contra o São Paulo pelo Brasileirão. Então o jogador será relacionado e estará à disposição do Felipe Luiz, já que a gente está sem o Pulgar, né, que passou por cirurgia, e também o Gerson, que saiu, né, foi para o Zenit. O Flamengo tem algumas baixas aí no meio de campo, e com isso o Flamengo deve ir com o Jorginho e tem a possibilidade de vir com o De La Cruz também. Ele atuou 10 minutos contra o Bayern, realizou trabalhos específicos no CT, e agora o Uruguai estará à disposição do Felipe Luiz 100% aí para atuar. Então pode ser relacionado e pode começar jogando o Nicolás de la Cruz. Olha, o Jorginho deve estrear nesse jogo, hein? Pelo Flamengo, neste sábado, estrear no Maracanã. Ele já estreou na Copa do Mundo de Clubes, mas agora ele pode estrear na frente da torcida no Maracanã, né? E aí a gente tem aí o Jorginho, que disputou 4 partidas pelo Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Olha, 4 jogos, 3 como titular, 1 gol, 2 assistências, 84 minutos para participar de um gol, sensacional, né? Números espetaculares. 247 ações com a bola, 91% de acerto no passe, 204 de 224, 93% de eficiência nos duelos, 14 de 15, 9 faltas sofridas, 4 desarmes, 4 interceptações, e a nota dele mais de 7,30 no SofaScore. Tá arrebentando. O Flamengo realizou aí, né, o treino nesta quinta-feira e amanhã, tá? E aí tem mais uma sessão, tá, de treinamentos. As atividades estão marcadas para 9h30 amanhã, na sexta-feira, no Ninho do Urubu, antes de enfrentar o São Paulo. Então, o último treino, né, o Flamengo realizou um treino hoje, tem um último treino amanhã pela manhã
para preparar o time para o confronto diante do São Paulo no Maracanã. Lembrando que tem uma ação rolando lá no Insta. Vai lá para você participar na bet oficial da Nação, para você estar com a gente lá no camarote do Maracanã. Olha, notícia boa aí no caso Paquetá. O ex-CEO de clubes da Premier League afirma que o brasileiro será inocentado das acusações. Tá? Então, no podcast Inside Track da Football Insider, Keith Weines, ex-CEO do Everton e do Aston Villa, disse que, segundo suas fontes, Lucas Paquetá será inocentado de todas as irregularidades. No primeiro semestre de 2024, o brasileiro foi formalmente acusado de crimes de manipulação de resultados em 4 partidas da Premier League entre novembro de 22 e agosto de 23. Agora o atleta aguarda a decisão da FA, Federação Inglesa, para saber se será condenado ou inocentado. Na entrevista, Weines também diz que está surpreso com o atraso repentino nas investigações, o que pode indicar que novas evidências surgiram, tá? Mas o que passaram para ele, né, o cara que é bem informado, é que o Lucas Paquetá será inocentado. E a gente está na torcida aí, né, que a justiça seja feita, né, e que a decisão da justiça, se ela for real, se for algo realmente comprovado, que o Paquetá não tem nada a ver, é óbvio que a gente fica feliz, né? Eu não vou torcer nunca para que ele seja culpado, eu vou torcer sempre para que seja provado e que ele não seja culpado. Torço muito pela inocência do Lucas Paquetá, como eu torço pela inocência do Bruno Henrique. Infelizmente, as coisas aconteceram, as acusações, e a gente tem que trazer as notícias, mas a gente está sempre torcendo para que eles possam aí, né, ser inocentes, porque com certeza, né, são jogadores aí que têm um carisma muito grande, têm uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Valeu, fui!